O tema seguinte, o sexto de hoje, é o mal longamente plantado em Hollywood e as colheitas de logo mais. Eu sou cinófilo. Cine vem de cinema, né? E filo de gostar, como um filósofo. Sofia é sabedoria e fila gostar da sabedoria. Então, cinéfilo é uma pessoa que aprecia o cinema. E eu vejo filme desde quando eu era garotinho, eu ia com minha mãe. Ia a filmes brasileiros ou dublados, porque não sabia ler. Mas depois, quando eu com 5 ou 6 anos, ela precocemente me colocou na alfabetização, eu li os letreiros e daí passei a ler as legendas dos filmes. Então a gente sempre ia, ela e eu. Meu irmão mais novo não era nascido, mas eles eram bem mais velhos, 6 e 11 anos mais que eu, então íamos ela e eu. Eu achava maravilhoso, era lindo aquilo, toda aquela construção meticulosa, tudo tão delicado, tudo tão atencioso, tão elaborado, tão perfeito. Aqueles atores e atrizes, cada um sabendo sua fala, sua posição no cenário, contracenando, envolvendo a gente na história, os diretores. Eu só fui compreender mais tarde, para mim parecia só uma história, só fui entender muito mais tarde, é claro. Mas eram coisas muito bonitas, mas mais recentemente Hollywood passou mensagens muito terríveis, muito deprimentes, e eu comecei a olhar para trás. A técnica é a usual, você pega um lençol branco, em vez de sujá-lo na lama de uma vez só, você joga uma gota aqui, um pinguinho acolá, e no final o lençol está todo emporcalhado. Então Hollywood fez assim, alguém precisa investigar, como um exercício mesmo de psicologia das universidades. Por exemplo, atores que fumavam levaram ao tabagismo mundial e a tantos e tantos cânceres. As empresas que fazem cigarros foram punidas pelo governo. Tá certo, elas têm 4.000 e tantas substâncias cancerígenas, elas foram desprevenidas e maliciosas. Tá. Aí tem o alcoolismo. Hollywood financiou isso. Nos Estados Unidos eles implantaram a lei seca, em 1930 e poucos, e isso só fez excitar mais ainda as pessoas a consumirem bebidas, o que nos filmes a gente, olhando para trás, seria preciso passar um por um para fazer as estatísticas e as descrições, mas lá estavam os copos nas mãos dos atores e atrizes, dos personagens. Todos ou quase todos bebiam e bebiam muito. Depois foi a questão das separações, do rompimento do casamento, a propaganda do divórcio. Todo tipo de coisa que tinha lá. Mais à frente foi a questão do tiroteio do Velho Oeste, do Faroeste, do Oeste distante. Todas aquelas coisas que as pessoas davam não sei quantos tiros e matavam não sei quantas pessoas. Aí se abrem dois incitamentos. Um, de atirar. Nós devemos aqui aquela demonstração, aquela coisa que impressionava as crianças, inclusive na parte de impressão até os 7 anos, todos aqueles tiros dados que refletem hoje
nessa posse de arma e nessa facilidade com que os bandidos atiram. E aí vinha a posse de armas, que é um outro elemento dessa dupla. Todos tinham armas no Velho Oeste e as crianças que hoje são adultos miravam aquilo. As pessoas da década de 50 e 60 têm hoje 30 ou 60 anos e passaram a fazer isso ou passaram a facilitar isso. Então, tem a posse de armas e o tiroteio. E aí tem o morticínio na guerra, que é outra coisa que tem posse de armas e tiroteio, mas no sentido de facilitar a agressão aos estrangeiros. Aí o estímulo é essa agressão aos não nacionais. E aí veio o homossexualismo, que é a superafirmação do homossexual. Não é o homossexual, esse tem de ser respeitado porque é um desenho do universo. São os dois sexos que constituem cada um 2,5% da totalidade, está no modelo. Com os aderentes formam 5 mais 5, 10%, são os homossexuais. Agora, homossexualismo é a tentativa de converter os não homossexuais, os heterossexuais, em homossexuais. Então isso é que é errado. Hollywood financiou isso. A roubalheira, mais um elemento que aqui nós já temos 5, né? 5. Nós contamos 5, sendo uma dupla. Aí vem a roubalheira. Todas as trapaças, todas aquelas coisas desacertadas, o desrespeito à honestidade, à posse. E aí veio o estímulo, o apreço pelo banditismo, que em vez de prezarem os policiais que faziam as tarefas, passaram a prezar Al Capone, Bonnie and Clyde e todos aqueles meliantes, aquelas criaturas terríveis que desafiavam a coletividade, não com o propósito de salvação dos trabalhadores nem nada. Pelo contrário, Sacco e Vanzetti foram punidos, mas Bonnie e Clyde foram exaltados, Billy the Kid, todos os bandidos. Só isso aí já é já é o 7º elemento, porque nós temos a enganação, que é o 6º, e esse 7º aí, que na listagem aqui, é a louvação do banditismo. Em vez de favorecer as pessoas que estavam... E também tinha gente ruim, gente má, entre os carcereiros e os diretores de prisão, favoreceram os encarcerados. E agora está dando nisso tudo aí. E aí vieram as drogas, consumo de, não mais de que bebida da dependência química, né? Mas estou falando de maconha, peiote, LSD, heroína, e cocaína e todas aquelas minas lá, todos os derivados da coca, o ópio, todos os opiáceos, todas aquelas coisas, o consumo de Freud, que começou essa coisa, divulgar. O Freud mesmo, o psicólogo, foi ele um dos que começaram a consumir e, portanto, estimular as pessoas a consumir. E aí veio os golpes, vieram, né? Aí já estão as drogas, 8º. Vieram os golpes bancários, que é diferente daquele banditismo lá, aquela enganação. Vieram os golpes socioeconômicos, que as pessoas de Hollywood passaram a aplaudir. Aí veio as altas velocidades, a transgressão, o desprezo pela propriedade, sair atropelando as pessoas, e assim por diante. Hollywood pregou todo tipo de vício e maldade possível e imaginável. Deve haver umas coisas que estão escapando, é uma quantidade que é difícil de acreditar e muito mais difícil de aceitar. É um desacerto socioeconômico e mental. E os psicólogos, mais uma vez, não investigaram isso. Eles ficaram naquela coisa de análise
e psicanálise de um indivíduo só, sem investigar a coletividade, sem proporcionar sintanálise, né? Síntese e análise de toda a produção e organização. Eles ficaram na superfície, naquela análise confortável dos indivíduos colocados em divãs, premiando o psicanalista e psicólogo sentado na cadeira como dominante da natureza humana. Eles não prestaram serviço à coletividade, os psicólogos não prestaram esse serviço, ficaram naquela digressão, aquele rodeio toda a vida em volta do indivíduo. Eu posso acessar seu inconsciente mais do que fulano, mas não prestaram serviço à economia, à advocacia, à administração, direito, arte e engenharia, enfim, a produção e organização, na análise dos 8 níveis, que são 4 individuais e 4 ambientais. Eles não fizeram essas análises, eles não fizeram quase nada na realidade. São pessoas muito respeitadas, mas que prestaram quase serviço nenhum ao coletivo. Ficam estabilizando aquela gente abonada, os ricos, os milionários e bilionários que fazem as doideiras deles lá e precisam voltar ao ambiente mais ou menos purificados. Mas, por exemplo, não investigaram isso que eu coloquei aqui, o mal longamente plantado em Hollywood, e nem muito menos correlacionaram estatisticamente com as colheitas que nós estamos fazendo agora. Enfim, desperdício de tempo e dinheiro. Eles nem ninguém fez, mas a obrigação primária era dos psicólogos. E ainda está em tempo de alguém se dispor a investigar, mas são, segundo diz, 100 mil, 150 mil filmes. Não sei dizer, muitos deles perdidos, porque eram feitos em celulose e ela colou, estragou, as pessoas estão tentando recuperar, alguns beneméritos estão tentando recuperar essa mensagem humana positiva e negativa que está se deteriorando. Eu gostaria muito que as pessoas realmente se dedicassem a isso, fosse feito financiamento dessa coisa. Mas em todos os casos foi mal plantado, né? Longamente plantado, que agora está dando flores e frutos. E aí a gente tem razão de reclamar? Temos razão nós que estamos sofrendo essas dificuldades, mas eles que produziram, não sei se tinham consciência de estar produzindo toda essa carga negativa.